Olha, segundo os dados do CAGED divulgados nesta segunda-feira, 331 mil postos de trabalho com carteira assinada foram fechados em maio. E hoje, terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro faz uma cerimônia para confirmar a prorrogação do auxílio emergencial. E para falar mais sobre as ações do Ministério da Economia e os efeitos da pandemia na economia brasileira, gentilmente nos atende mais uma vez o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tudo ótimo, prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Estaremos sempre à disposição de vocês aí. Obrigado. Secretário, qual que é realmente o desafio? Porque, inclusive, ontem o senhor já falou que o governo já está planejando prorrogar aquela medida de suspensão de contrato de trabalho e também redução de jornada de trabalho e salários também. De que maneira é possível tentar equilibrar essa conta? Porque o Brasil já sofria com desemprego muito alto antes da pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, a gente tem algumas missões aqui, né? E a primeira delas é tentar, da melhor maneira possível, passar por essa pandemia, né? Então, eu vinha dizendo ontem, e não custa reiterar, que todos os frutos que estamos colhendo durante essa pandemia, eles são frutos de uma política econômica bem feita nos últimos meses, né? Desde a posse do presidente da República, Jair Bolsonaro, desde que assumimos aqui junto com o ministro Paulo Guedes, nós temos implementado uma política econômica bastante bem conduzida, né? Isso nos rende frutos e nos está possibilitando passar por essa crise da melhor maneira possível, né? E os números de ontem, que pese sejam números não muito positivos, olhando friamente, se compararmos com o mês passado, e essa é a nossa missão, né? Compararmos mês a mês para que possamos saber se estamos ou não sendo exitosos nas nossas políticas, eles sim são muito positivos. A gente começa a ver uma retomada da economia, começamos a ver aqui o mercado de trabalho reagindo, novas contratações e a redução das demissões. Então, de fato, são números positivos que nos dão bastante esperança. E o futuro agora, passando a pandemia, focarmos na criação de postos de trabalho. Se já era a nossa missão antes da pandemia criar postos de trabalho, agora é ainda muito mais, né? Nós temos que sair da pandemia criando postos de trabalho, mantendo empresas e proporcionando uma melhora do mercado, mais oportunidades para os brasileiros e para as brasileiras. Secretário Bruno Bianco, agora na sequência as perguntas dos comentaristas, começando com Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretário. Pois é, na metáfora do próprio ministro Paulo Guedes, né, o governo teve que sair do trilho e apagar o incêndio na floresta, mas tem que voltar logo para o trilho. Houve muita medida aí para poder aliviar a situação de empresas e trabalhadores nessa pandemia. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como é que fica para depois as mudanças estruturantes? A obsessão louvável do ministro e do governo com, por exemplo, desonerar a folha de pagamentos. Como é que fica isso? Perfeito, Rodrigo. Eu agradeço a pergunta e você está corretíssimo no meu ponto de vista. Então, de fato, nós economizamos muito, mudamos o perfil do gasto no Brasil com reforma da Previdência, com desalavancagem de bancos públicos, com a melhoria do gasto público, inclusive redução do tamanho do Estado, mas infelizmente fomos surpreendidos por uma pandemia de projeções inimagináveis. Agora, bom que tínhamos economizado, né? Eu costumo dizer que nós poderíamos chorar que gastaríamos aí bastante com a pandemia, mas é melhor dizer o seguinte: que bom que temos dinheiro para gastar e que bom que estamos conseguindo enfrentar essa pandemia. Mas, de fato, agora, passada a pandemia, voltamos com todos os nossos objetivos. Nós não podemos sair do trilho e não vamos sair. Essa, de fato, é a ideia e o plano do ministro Paulo Guedes. O ministro tem toda a trilha bem feita na sua cabeça e não vamos sair 1 milímetro disso. Voltaremos com as reformas estruturantes, voltaremos aí com a mudança do mercado de trabalho, a redução do custo do trabalho para gerar oportunidades. Não há como se pensar em não gerar oportunidades no fim dessa pandemia. Nossa missão, o nosso alvo tem que ser gerar postos de trabalho, gerar oportunidades, e isso se faz muito com a redução do custo do emprego, né, Rodrigo? Eu acho que é bem por aí, sim. Agora você, Augusto Nunes. Bruno, bom dia. A questão do primeiro emprego, Bruno, sempre foi um dos grandes desafios enfrentados aí pela equipe que conduz aí a política econômica. Neste ano, eu acho que é possível você... não são raríssimos os brasileiros que conseguiram entrar no mercado de trabalho. Então, essa safra toda
né, que se preparou para começar a trabalhar esse ano, não conseguiu entrar. No ano que vem, serão duas levas de brasileiros aí que vão encontrar o mercado fechado. Tem algum plano especial para isso? É possível resolver especificamente esse problema? Como é que você vê a situação? Sem dúvida, Augusto. Geralmente, quando se tem alguma crise, essa de fato é uma crise que a gente ainda está conhecendo, os jovens acabam tendo mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Você está absolutamente correto também. No entanto, a priori, eu penso que nós temos que fazer umas medidas para todos os brasileiros, né? Então, o nosso foco principal é gerar oportunidade para todos, e especialmente para aquelas pessoas que estavam no mercado informal. Então, não há dúvida que o jovem tem que ser um foco, sempre foi e sempre será, mas agora nós encontramos um grupo de pessoas que era o grupo de pessoas invisíveis, aquelas pessoas que mantinham seus trabalhos diários no mercado informal, né? Elas estão sendo guarnecidas, estão sendo protegidas pelo auxílio emergencial, isso é muito bom, isso é importantíssimo. No entanto, nós temos um objetivo. O nosso objetivo é fazer com que elas possam ter oportunidades, né? Então, o auxílio emergencial, como o próprio nome já disse, é algo emergencial. No entanto, temos que pensar em algo definitivo. E o foco tem que ser arrumar emprego para essas pessoas que estão hoje com o auxílio emergencial. Muitas delas ficarão num benefício social, sem qualquer dúvida, mas muitas delas que saíram da força de trabalho terão que entrar novamente. E esse é o nosso objetivo. Mas você está correto, grande parte desse grupo são jovens, porque eles sim têm mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho e acabam indo para o mercado informal, ou muitas vezes saem da força de trabalho, mesmo querendo trabalhar, não conseguem acessar o tão esperado emprego e acabam ficando à margem do mercado. Agora a pergunta de Sami Dana. Sami. Bianco, prazer falar contigo novamente. Sei que você estuda o tema. A gente tem uma das piores leis trabalhistas e eu estou muito assim ansioso e até um pouco decepcionado porque eu quero ver medidas e ainda não estou vendo. Mas a gente até tem um desemprego menor do que deveria pela utilização. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos teve a pandemia, um monte de gente demitida. Por quê? Porque o empresário fala assim, olha, eu tinha 100 pessoas, eu preciso de 20, eu desligo 80. No Brasil o cara não desliga, porque ele fala, tem muita lei trabalhista, é caro, não sei o que lá. Só que na hora de contratar, ele também pensa nisso. Então, a hora que volta, preciso de 120 nos Estados Unidos, ele vai falar, não, eu já contrato imediatamente. No Brasil, o cara fala o seguinte, olha, eu não vou contratar 120 por mais que eu precise, porque depois eu tenho que demitir e é muito caro. Então, a gente fica no pior dos mundos, isso afeta a produtividade, encarece produtos, que é, quando não tem serviço, eu tenho mais gente contratada que deveria. Quando tem a economia fomentada, aquecida, eu tenho menos. Além disso, as leis trabalhistas aqui não fazem sentido nenhum. Agora, também saiu um dado hoje da PNAD contínua, o senhor deve ter visto, a gente tem 75 milhões de brasileiros em idade de trabalho que não trabalham, não fazem nada. Eu queria saber de medidas que a gente pode esperar no curto prazo, porque eu, como brasileiro e como economista, estou muito cansado de a gente falar, mas as coisas não andam. Eu sei que não é só a sua vontade que faz as coisas andarem, mas peço esse apelo aí de você falar algumas medidas do curto prazo para a retomada do emprego e principalmente para mudar essas leis trabalhistas que são do século passado e não condizentes com o mundo que vivemos. Perfeito, Sami. Eu concordo em parte aí com as suas conclusões. Eu discordo pontualmente de um ponto, de uma questão. Na realidade é o seguinte, não é que nós estamos no pior dos mundos, não. Foi muito positiva a manutenção do emprego. Então, de fato, o Brasil demitiu muito menos, nós preservamos muito empregos e isso tem que ser comemorado. Quase 12 milhões de acordos feitos para a preservação do emprego e renda. Mas você está correto, e eu repito, que de fato o Brasil demora mais para contratar. Quanto mais flexível as normas, mais as demissões e menos as contratações. Agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma manutenção de emprego e uma retomada das contratações. Qual tem que ser a nossa missão? De fato, continuarmos na agenda de desburocratização do emprego, redução do custo do emprego e tornar o emprego mais barato e menos custoso, não só do ponto de vista de dinheiro, custo financeiro, mas menos custoso do ponto de vista de insegurança
jurídica. Então, nossa missão é essa. Nós já estamos trabalhando nisso, junto com o ministro está tocando isso pessoalmente conosco. Nos próximos meses, aí, rapidamente, teremos novidades, e a ideia é muito simples, Sami. Nós precisamos reduzir o custo do trabalho, precisamos fazer com que aquelas pessoas que tenham menos produtividade não sejam tão caras, né, que o custo dela seja um custo viável para o empregador, que ela entre no mercado de trabalho e possa se qualificar no emprego. Porque ela não tem emprego, porque ela não tem qualificação, e não se qualifica porque não tem emprego. Então nós temos que facilitar o ingresso dela no mercado de trabalho, reduzindo as leis trabalhistas, obviamente respeitando a Constituição Federal, respeitando todo o arcabouço que temos aqui, com segurança jurídica, mas redução do custo e redução desse amaranhado de legislações que impedem a contratação do Brasil. Então a nossa missão primordial, a minha aqui junto com o ministro Paulo Guedes, é pura e simplesmente redução do custo do emprego e criar postos de trabalho. Essa é a missão primordial da nossa secretaria e é o que nós faremos num curto espaço de tempo. Nós vamos gerar muitos postos de trabalho no pós-pandemia, sem qualquer dúvida, com essas duas premissas. Na verdade são três: redução do custo de trabalho, facilitação do ingresso com toda a segurança jurídica, mas possibilitando uma melhoria da legislação trabalhista, sem qualquer dúvida, facilitando para o empresário e para o empregado também. Já fizemos isso com a 936, já temos ali contratos individuais lançando, já temos redução de NRs, então nós não paramos nem um dia sequer, Sami. Nós continuamos trabalhando com isso, mas temos que fazer um pacote e lançar essa flexibilização no bom sentido, obviamente. E aí sim, criar oportunidades para os brasileiros. Essa é a nossa missão. Secretário Bruno Bianco, de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, mais uma vez, secretário, obrigado por atender aqui a Jovem Pan, um bom trabalho, até a próxima, um abraço. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com todos vocês. Obrigado.